dia, iniciando aqui na Rádio Assunção e também nas redes sociais. Hoje, quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2019. Estou dizendo isso porque estou também entrando aqui nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Bom dia, André Capderido. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. É um prazer enorme estar com vocês nessa plateia tão seleta, é uma grande honra. Estou repetindo o que o Bolsonaro disse lá na montanha de Davos. Um bom dia para o Wagner Vianas. Por falar internacional, Luiz Salles, que é de Lisboa, está hoje ouvindo o programa lá em Toscana, na província de Arezzo, na Itália, dizendo que está acompanhando aqui um programa de qualidade. Bom dia para o Bivar Guimarães, para o Liberato Barroso, Moura Martins, Márcio Pompeu, Lincoln Chaves, Wellington Pereira, Márcio Borges, Robson Menezes, Olavo Souza e o Edilson Mapurunga. Vai dormir, Edilson? Foi dormir tarde, cara. Todos esses fizeram o partilhamento do nosso programa ontem nas redes sociais, contribuindo para ampliar a nossa audiência nesses canais. Muito obrigado. Renovo o apelo para que vocês continuem assim. Bom dia para quem já entrou aqui na Face, no online, a Catarina Soares, Jane Azeredo, querida Jane, César Sepp, Marcos Alves, Fabíola Duran, Jesus Alves, Francisco Ludilberto, Antônio Ferreira, o Soares da Retífica, Flávio Cavalcante, Jesus Alves. Bom dia para todos vocês. E bom dia para aquele que tentou me corrigir ontem, dizendo, quando eu falei aqui sobre banco, sobre os depósitos, que eu disse, quem quer fazer o depósito, quer se esconder, não vai fazer em caixa eletrônico, tá certo? Porque lá tem uma câmera e é colocado toda a data, a hora, o segundo em que é feito o depósito. Aí um senhor, muito carinhosamente, eu quis responder para ele aqui também, eu digo isso para ele, porque muitas pessoas podem estar na mesma situação dele. Ele disse, Luciano, você não está dizendo a verdade. O depósito é pegado depois, das 16 horas, quando o rapaz vai lá, é nesse horário. E eu disse para ele, não é assim. Aí ele veio para lá com um discurso da autoridade, dizendo, olha, eu tenho 40 anos de experiência bancária. Aí eu fui forçado a dizer, então não é só ignorância sua, porque se o senhor tem 40 anos de experiência bancária, eu tenho 18, né? Eu também fui bancário, estive 18 anos na Caixa Econômica e sei como é que isso funciona. Na Caixa, por exemplo, a Caixa não fica esperando chegar 4 horas para ir lá buscar isso, não. Porque até acumula trabalho, é desinteligente. Aí, segurança deve ter a sangria. Tem isso, né? A sangria nas caixas de supermercado. Mas, assim, a Caixa estabelece 3 horários fixos. Até você já sabia, se eu depositar até tal hora lá no caixa eletrônico, ele já vai entrar agora ou mais tarde na conta. Para entrar na conta é outra história. Mas ela ia três horários distintos, a Caixa mandava lá o empregado pegar, fazia a coleta, até para você não lotar os receptores de envelopes. Imagina se tiver um movimento muito grande, daqui a pouco nem recebe os envelopes. Então a pessoa vai lá e faz, mesmo que fosse feito de noite. O que vai valer quando entrar no depósito e efetivar é aquele horário, a hora, o minuto e o segundo que foi. Então fica tudo registrado. Depois, quando ele entendeu, disse, olha, espero ter contribuído com as informações. Aí ele muda de assunto, é igual a Folha de São Paulo, né? Faz uma coisa, aí tem os depósitos. Então o Bolsonaro vem, o Flávio Bolsonaro vem, explica e tal, etc. E muita gente fica assim, mas Luciano fez em depósito. Cara, isso é uma questão de opção. Eu só estou te dizendo que o André está aqui do meu lado, dizendo, olha, eu faço em dinheiro. Eu e o Renato dizemos que não, nós não gostamos de fila, de banco, não gosta de expor, não gosta de se expor. Imagina você está com 30 mil, o caixa vai ter que contar, cédula por cédula, e você está ali, e o cara contando, vendo se você tem um bocado de dinheiro que colocou ali. Nos envelopes você não sabe nem quanto é, como é, etc. Cada um tem opção. Isso aí não comprova que é ilícito. Você pode até achar que é suspeito. E ele ficou dizendo, Luciano, os depósitos ilícitos. Eu digo, amigo, já que você tem 40 anos de banco, me diga o que é depósito ilícito. Aí eu pergunto o COAF, eu não sabia. Eu digo, amigo, não tem depósito atípico, era atípico, perdão, né? Não tem depósito atípico. Você não sabe explicar porque não existe depósito atípico. O que existe é movimentação financeira atípica. Pois bem, a Folha de São Paulo, depois que houve essas explicações, ela muda de assunto. Aí já vem com essa outra manchete canalha, tentando ligar. O que está claro aí do Flávio Bolsonaro é assim, é o Brasil, a politicagem, os caras, como é que você coloca lá, eu concordo com o André, você tem responsabilidade sim sobre quem você colocou. Você pode até não saber
que aquela pessoa era, mas você pode ser responsabilizado. Porque se você delegou para o Fabrício, né? O Fabrício chegou, deixa bem claro, os Bolsonaros, o Flávio principalmente, ele tem uma ligação com a área, assim como o Capitão Wagner. O Capitão Wagner tem uma ligação com a polícia, ele é militar. Os caras a família Bolsonaro é militar, é de origem militar, não é Polícia Federal, o pai vem do Exército. Então, eles têm essa afinidade. Se você for atrás lá do Cabo Julierne, daqui do Capitão Wagner, no seu gabinete tem um bocado de gente ligada à polícia. E o Bolsonaro disse isso, eu elogiei, botei um bocado de gente aqui, fiz realmente honras, fiz centenas de honrarias para militares, porque ele é ligado a isso daí. Aí, o que é feito ali? É feito em vários gabinetes. Botou alguém para ajudar, para ser solidário. É esse o papel de um gabinete, né? Deve o deputado contratar gente mais técnica ou não? Isso é o desempenho do mandato, é para o desempenho do mandato dele. Eu posso até criticar, mas é livre escolha. É livre escolha, não há nenhum crime não, em relação a isso daí. Você pode dizer assim, que a política brasileira é assim. E muita gente, os deputados botam lá, alguém que vai ajudar a elegê-lo mesmo, né? Alguém que vai ajudar a fazer o mandato dele. É um cara que tem voto lá, não sei aonde. Pronto, aí, bom, agora o cara, eu vi aqui o Estadinho, a manchete do Estadinho nosso aqui, é horrorosa. E é mentirosa. É horrorosa. Diga aí como é que é a manchete. A manchete do Estado é mentirosa, porque ele quis se espelhar na Folha, mas foi hoje a Folha não é um bom espelho, não. Né? Aí o Estadinho diz, Flávio Bolsonaro empregou pessoas suspeitas de ligação com a milícia. Mentira. O Flávio Bolsonaro empregou pessoas que são parentes de um cara que é suspeito, ele não está provado. Como é? Lê de novo a manchete aí. Flávio Bolsonaro empregou pessoas suspeitas de ligação com milícia. Não, essa manchete é mentirosa. A manchete é desastrosa. Essa manchete do Jornal do Estado é um desastre, é uma mentira, e o jornal não pode mentir. A manchete da Folha, pelo menos, não foi mentirosa. Não, né? a Folha, pelo menos, pode ser que você é canalha, a manchete. Né? Empregou parentes de gente ligada à milícia. Mas aqui está errado. O que está correto? Existe a milícia no Rio de Janeiro, que hoje é uma praga. Como é que a milícia prosperou no Rio de Janeiro? O fracasso do Estado. Né? O Estado não conseguia chegar, não conseguia dar segurança. Então, policiais, muitos deles saídos da polícia, aposentados, fora, e gente da própria comunidade, se uniram para fazer combate ao crime organizado dentro das comunidades. Só que, a partir daí, começou a evoluir para negócios. Aí, daqui a pouco, a milícia vendia botijão de gás, a milícia vendia operadora de telefonia, a milícia passou a matar pessoas, passou a matar bandidos para fazer justiçamento. Então, é algo paramilitar, e é uma chaga profunda no Rio de Janeiro, e que, se você deixar aprofundar, ela toma conta, não tem mais Estado de Direito. Embora tenha gente que gosta de ver bandido morto, se ele for morto, tem que ser dentro daquilo que está estabelecido, num confronto com a polícia. E não nestas ações que as milícias no Rio de Janeiro, dizem que tem milícia em tudo quanto é estado, mas no Rio de Janeiro estava de uma forma assombrosa. Então, quero aproveitar aqui o momento para elogiar também a polícia, porque a gente bate o cacete na polícia do Rio, dizendo que é uma das mais corruptas, mas ontem fez um papel maravilhoso de prender esse pessoal que dizem que até faz parte da polícia, e tem gente foragida. Entre esses foragidos, aí sim, lá vem a ligação. O Flávio Bolsonaro havia colocado no seu gabinete pessoas ganhando R$ 2.500, né? A mãe e a mulher, parece, desse cara que hoje está foragido. Era 2.500. Em outubro, passou para 5.000. Aí só que o cara não explica, né? Que às vezes tem 13º, que é em outubro, que é não sei o quê, por que aumentou? Mas na contratação era R$ 2.500 cada um, né? O erro do Flávio Bolsonaro, ao meu ver, foi quando ele disse que não tinha a responsabilidade das contratações. Aí quem é que tem a responsabilidade? O Papa? Não tem, mas não faz dele um criminoso. Não faz dele, nem cúmplice, nem criminoso, nem coisa assim. Porque, André, eu posso colocar você, assim, o André é um cara técnico, né? Eu boto lá um cara da comunicação. E depois eu descubro que o André era um vagabundo, mau caráter, andava fazendo um bocado de falcatrua lá. Então eu não tive condições. Mas na hora em que eu souber disso, eu tenho que colocar para fora. Mas no momento que está acontecendo isso, por exemplo, elas já não estão mais no gabinete. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando isso. Não, nem eu estou dizendo que está. Eu só questiono a fala do deputado estadual Flávio Bolsonaro, ser senador eleito. Eu questiono, porque ele tem responsabilidade. Eu sei que ele tem, mas mais grave do que a fala dele, que você está dando tanta importância, é o mau jornalismo da Folha. O mau jornalismo da Folha é que não se justifica. Um jornal não pode fazer o que ela está fazendo, inclusive com manchetes
canalhas. Porque é um jornal, aquilo é jornalismo, você tem que apurar com rigor técnico a informação. Você não pode querer tocar fogo no sujeito só porque o teu interesse mesmo é porque ele tem um sobrenome famoso. Tá certo o Mourão. Tá certo o Mourão. Apura pelo menos, dá pelo menos a matéria, sem antecipar, sem querer criminalizar o sujeito antes. Essas manchetes estão querendo criminalizar, querendo colocar o cara como que ele soubesse que o outro era de milícia, portanto já é cúmplice de um miliciano. Peraí. É algo muito sério. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso não é jornalismo. É algo muito sério. E o Queiroz assumiu que realmente indicou para que o deputado contratasse, e essas duas pessoas em questão, mãe e filha do então policial militar, elas depositaram o dinheiro na conta do Queiroz. Bom, aí sim, aí eu quero voltar, porque a gente tem falado muito nisso, e as pessoas ficam dizendo, você está... Não, naquilo que eu acho, como os depósitos, eu acho que não tem nada de suspeito. Em relação ao Queiroz, ao recebimento de dinheiro de outros funcionários, eu tenho a minha convicção, não posso ter a certeza, mas a minha análise é que há ali, sim, irregularidade, há ali indícios de crimes, que aquele chamado da rachadinha, no Rio chamam de rachide, né? Aqui a gente chama de rachadinha, de que estava havendo isso daí no gabinete. O deputado está envolvido ou não, outra história, tem que ser esclarecido. Eu acho que ali tem fumaça do mau direito, né? Não é do bom direito. Eu acho que ali, neste caso aí, do Queiroz, eu acho que o negócio é complicado e tem que ser explicado. Nos outros, não. Então, cada caso é um caso para a gente entender direito. O Luiz Edmar, nosso ouvinte, está dizendo, Luciano, bom dia, é assim mesmo como na política e na imprensa. Uns acusam, outros defendem, como vocês. Aceitem as opiniões dos outros como querem que os outros aceitem a de vocês. Aqui tem que ter uma explicação. Eu não quero que ninguém aceite a minha opinião. Agora, a minha função aqui é dar a minha opinião. E aqui eu tenho uma opinião, um pensamento, o Renato tem outro, e o André tem outro. E cada qual discute, e a gente vai até o fim nas nossas convicções, defendendo aquilo que a gente acredita. Então, eu não posso, vou convencer o André, ou querer que o André me convença, ou querer convencer você, o Luiz Edmar, ou qualquer um dos ouvintes. Agora, nós não vamos abrir mão de dizer aquilo que a gente pensa. Essa é a nossa posição, fazer análise. Porque aí eu estaria sendo desonesto comigo mesmo. Eu vou ser, para eu ser simpático com o ouvinte, com a minha profissão, exatamente. Aqui. Tem gente que faz isso para agradar o ouvinte, eu vou mudar a minha opinião. Essa é a minha opinião. E em relação ao Flávio Bolsonaro, eu acho que os depósitos estão tudo tranquilo. Mas se amanhã, e agora diz que a Receita Federal, que a Receita é o órgão que tem todas as informações, se há uma coisa que funciona com excelência no Brasil, é a Receita Federal. Então, a Receita vai se debruçar sobre esses dados do COAF, e se amanhã vier e... Não, olha, está errado aqueles depósitos, não sei o quê, eu não tenho o menor problema de dizer. Eu fiz uma análise incorreta com base nas informações que eu tinha. Então, com base nas informações que eu tenho, e que eu apuro, e que eu me aprofundo, é isso que eu penso. Se você pensa diferente, eu não posso fazer nada. Nem vou brigar com você, nem quero que você brigue comigo. Nem eu vou aceitar suas ideias, nem quero que você aceite as minhas, mas eu estou aqui para expor as minhas, não as suas. E mais do que isso, eu acho que tem uma questão aí que é de uma avaliação jornalística, né? E o que a gente faz aqui, porque nós temos formação jornalística, né? Todos os três aqui passaram por bancos de universidade, no meu caso, a Universidade Federal, e eu aprendi, você também, o André foi outra faculdade, e a gente aprendeu, não é querer dar lição de moral de ninguém, mas que o bom jornalismo não justifica o que a Folha está fazendo contra o Bolsonaro. A Folha está numa campanha difamatória desde a eleição, não é de agora. A Folha de São Paulo escolheu atrapalhar a eleição do Bolsonaro, criou fakes. Isso não pode, jornalismo não pode ser feito em cima de fakes. E o jornal, até hoje, eu espero um pedido de desculpa da Folha, da matéria, nunca fez. Aquela matéria que ela botou da ameaça de morte do Bolsonaro, no 11º parágrafo da matéria, estava lá a negativa que desmente a manchete. Mesmo assim, ela sustentava uma manchete mentirosa. Então, isso não é jornalismo. Eu estou falando aqui de um órgão de imprensa importante do Brasil que, infelizmente, está rasgando até os seus próprios manuais de redação, que é a Folha de São Paulo. E que, como ela é uma agência de notícia, que as pessoas que talvez não saibam disso, ela distribui, ela tem uma agência. Aqui tem 3 grandes agências nacionais, a Agência Globo, a Agência Folha e a Agência do Estado de São Paulo.
O jornal O Estado, por exemplo, o Estadinho aqui, ele compra notícias da agência Folha. Eu sei isso porque eu trabalhei lá. E essa manchete do jornal O Estado foi exatamente em cima de uma matéria que chegou da agência Folha. Ou seja, se replica uma matéria, uma manchete absolutamente infundada e mentirosa. Porque você está dizendo aqui que o Bolsonaro empregou pessoas suspeitas de ligação com milícia. É como ele já está colocando ele como cúmplice da própria milícia. Isso é uma mentira. Isso é como se ele soubesse e mesmo assim empregou a pessoa. Isso é mentira. Jornalismo não pode ser feito com mentira. Aqui não se trata de você ser a favor ou contra o Bolsonaro. A gente trabalha em cima de fatos. Agora, eu não vou mudar meu ponto de vista para agradar eleitor do PT. Não vou. Agora, se você é um eleitor do PT, eu respeito o seu direito de votar no PT, mas você está com aquela dor de cotovelo e está torcendo para dar errado e torcendo para essas manchetes, você pode até torcer, é um direito seu. Mas aqui, eu como jornalista, vou sempre desfazer essa narrativa mentirosa que um determinado jornal tenta fazer. Hoje, nem o Globo deu isso em destaque, porque a manchete principal de todos os jornais do Brasil hoje é exatamente a fala do Bolsonaro em Davos, um encontro do Brasil com a economia do mundo todo. O mundo todo está em Davos. A questão da economia, o Bolsonaro foi a grande novidade. Todos os jornais do Brasil relevantes deram como destaque, claro, a fala do Bolsonaro, o encontro dos ministros. Me vem a Folha de São Paulo com esse negócio. Está caracterizado que é uma campanha deslavada. Isso não é jornalismo, pelo amor de Deus. É jornalismo marrom, é jornalismo mesquinho. A Folha entrou nesse gueto e ela vai se acabar com isso. Ela vai se acabar com isso, que ela vai até o fim, até condenar o Bolsonaro. Eu estou querendo até entender qual vai ser o momento que a Folha vai querer ligar esse caso ao governo do pai. Que não tem nada a ver com o governo. Mas já ela procura alguma coisa para puxar uma ligação. Só falta isso. Aí é o fim da picada, como a gente está falando aqui de jornalismo. O Globo não chegou a isso ainda não. Porque a Rede Globo, embora também saiba fazer jornalismo quando quer, mas também é o zero e viser de mau jornalismo, ela tem limites. Tanto que na própria campanha, ela não entrou muitas vezes nas manchetes fakes da Folha. O Jornal Nacional deu a coisa muito como aquela história da mulher, da ameaça de morte, da separação dele, tá entendendo? Que depois foi negada pela própria ex-mulher dele. Tudo isso para criar manchetes negativas contra um cara que tinha risco de ganhar a eleição no primeiro turno. Isso ficou claro. Ninguém é trouxa aqui, não. Agora, se a Folha continuar com isso, da forma que ela está fazendo, eu vou continuar criticando. Bom dia para o Luciano Fernandes, o radialista Roberto Santos, lá de Morrinho, que retransmite o nosso programa. A Ilane Sampaio. A Ilane Sampaio dizendo, a Globo perdendo a mamata, a Folha virou jornaleco. A Gena Azeredo, o mau jornalismo é prejudicial e realmente incita o terrorismo. Bom dia para a Marlene Memória. A Ilane continua dizendo que estão perdendo a credibilidade. O Eufrásio Francisco, em relação à fortuna dos filhos do sacatrapo, a receita foi eficiente? Parabéns pelo programa, ele fica repetindo, né? Agora, assim, atinge o governo? Não atinge o governo, mas atinge o pai. Porque é o seu filho, né, que está ali no jogo, então você não se chega ao pai senão pelo filho, né? Até aquela frase bíblica, só que aqui de uma forma desvirtuada, né? É tanto que eu queria falar um pouco sobre Davos, né? Que o Renato achou interessante, tá? Eu acho que eu esperava mais, na verdade, do Bolsonaro. Eu achei o discurso medíocre, porque, fazendo uma alusão aqui ao jornalismo, é como se o Bolsonaro tivesse sido... Você quer que o Bolsonaro seja um grande orador, que ele nunca foi, né? Não, eu sei. Ele nunca foi, ele tem suas limitações. Não, tudo bem, mas ele podia ter sido... É como se ele... Eu acho que ele está acuado, né? Então, ele foi o mais cirúrgico possível, né? Para tentar não entrar em nenhuma polêmica e dizer o que ele disse. Ele disse exatamente... Ele colocou os pontos. Mas, como eu estava dizendo, fazendo uma alusão ao jornalismo, é como se o Bolsonaro tivesse ficado nas manchetes. E o mundo estava querendo saber mais do Bolsonaro. Eu acho até que já tinha muita gente, viu, Renato, com discurso preparado. Porque, independentemente do que disse lá o Bolsonaro, eu já vi gente dizendo, olha, não sei o que, eu estou com medo dele, porque o meio ambiente... Acho que o cara já estava preparado do que tinha ouvido do Bolsonaro, que era contra o meio ambiente. Então, fosse ele o que fosse dizer... já estava aí. Tanto que o Bolsonaro, quando chegou lá, falou bem do meio ambiente, só que eu repito, ficou na manchete. Ele poderia ter detalhado um pouco mais, tanto a área econômica, quanto essa questão do meio ambiente, já que houve esses ruídos. Então, se ele disse que vai continuar signatário
do Pacto lá de Paris, né? Nada melhor do que ele explicar um pouco mais sobre isso daí. Ele disse né? também que é a contrapartida dos 100 Não, bilhões. tá perfeito isso daí, né? A cobrança até, mas assim, dizer mais do que ele ia fazer. Foi muito bom quando ele deixou claro, olha, o Brasil é um país que menos causa problema no meio ambiente. Só 9% das terras brasileiras são usadas para a pecuária. Isso é uma proporção baixíssima. Vai atrás dos outros países, que nunca, nenhum deles está nesse percentual tão baixo. Então, foi bom ele dizer, por exemplo, que a nossa pecuária, o agronegócio tem crescido, mas na questão tecnológica, na produtividade. Então, eles estão produzindo mais no mesmo espaço de terreno. É o que se chama da economia intensiva, né? Não é mais expansiva de você ficar simplesmente desmatando para colocar mais gado, para colher mais. Então, o Brasil tem crescido na tecnologia e hoje nós temos o agronegócio de ponta no Brasil, modelo para o mundo. Estamos alimentando o mundo. Então, foi bom ele falar, mas poderia ter se esticado um pouco mais. O que eu digo é isso, tá, Renato? Ele foi bem nos pontos, esclareceu todos bem. O discurso foi preparado pelo Bolsonaro a 4 mãos. Porque com certeza, mas o todos os Heleno outros participou, o Moro e o próprio... Todos os outros. Como ele era lido, o chanceler também. Como era um discurso lido, aí eu concordo contigo num aspecto. Ele poderia ter sido um discurso um pouco mais longo, se estender nos pontos. com mais profundidade. Exato. Assim, eu acho que ele foi bem nos pontos. Mas eu teria em cada ponto colocado mais um parágrafo em cada ponto, pelo menos. Certo? Puxa, já que foi escrito, tinha tempo, né? Tinha tempo para isso. E outra, aproveita. Era a primeira vez, era a estreia. Brilha! Poxa, você está na Montanha Mágica de Davos, cara. Você está... Eu estou aqui na plateia seleta, até parece uma coisa meio capial. Não, cara, você é presidente de um país enorme, grande, Brasil. Você representa ali os brasileiros que estão depositando a confiança em você. É por isso que eu acho que nessa hora atinge o cara, porque o cara não é uma máquina. Está vendo que no Brasil, e sabe que todo mundo explora isso, Mourão disse muito bem, o Flávio Bolsonaro está pagando pelo nome que ele tem. Então é isso, não estou dizendo que foi ruim, eu estou dizendo que eu esperava mais do Bolsonaro, esperava mais brilho dele, porque eu acho que ele não deixou de brilhar, quando ele explicou, olha, está aqui, eu quero que vocês, está aqui, na verdade, o Paris, aí, o pacto, é lá e cá, eu faço as minhas coisas, aqui meu dever de casa, e vocês façam os deveres também, vocês como nações industrializadas, que já a Renata passou ano passado sobre isso aqui, porque hoje a Europa cobra muito isso, mas a Europa foi uma das que mais devastou o meio ambiente da humanidade, né? Não tem mais como voltar atrás, então. Então, eu acho que até por um remorso ficam cobrando, fica a Noruega cobrando aqui no Brasil. Então, quer ajudar a gente, manda dinheiro para a gente aqui e a gente vai cuidar do meio ambiente. E outra coisa... Mas antes a gente precisa crescer nossa economia para dar melhor condição de vida para o nosso povo. A gente já ficar atrasado o tempo todo, porque vocês se desenvolveram e agora eu tenho que ser índio. Nós temos que garantir o pulmão do mundo. Temos que garantir, eu acho que temos que garantir. Mas nós temos que conviver. E temos que, nessa visão do grande ministro até então, do meio ambiente, olha, ele tem uma visão muito interessante. Você tem que ter, são dois lados. Você tem que ter o meio ambiente e o desenvolvimento. Outra coisa, viu? Um não pode acabar com o outro. O Brasil ele chamou não a atenção. Pode ser refém dessas organizações, dessas ONGs aparelhadas aí por esquerdistas que vivem dessas coisas de fazer chantagem com os países aqui. Tem muita ONG que é aqueles ecochatos, são os ecochatos. Eles, se você for cortar o pé de baxixa, ele não pode. Então, nós não podemos também ficar refém, não, porque o Brasil precisa crescer, nós precisamos produzir, nós precisamos aumentar o nosso negócio. A gente precisa... Aquela história das rãs, na época do Lula, ele travou... Acabar com isso. O Brasil não pode ficar... E o governo de Bolsonaro, e uma mudança importante que a eleição do Bolsonaro significou, diferente dos modelos do PT, é que ele não é refém desses ecochatos. Mas o que eu dizendo do Salles é assim, é que todo mundo, quando fala no meio ambiente, pensa nas matas, pensa na Amazonas. E o grande trave, hoje eu estou vendo aqui nos jornais, cobrar de novo do prefeito, cheio de lixo na cidade. Isso é que é um problema grave para o meio ambiente. A cidade está suja. A gente entende, mas não é justificativa para ter esse tempo todo a cidade tão suja. Aí ele citou, olha o Rio Tietê aqui em São Paulo. Isso ali sim que é um problema grave para o meio ambiente. Então ali sim, os centros urbanos, os grandes centros urbanos, estão causando graves ameaças ao meio ambiente, muito mais
do que lá na floresta, que a gente só se preocupa com a mata, né? Agora, hoje, falando, o Érico, voltando de novo para o Érico, né? O Érico tinha saído uns dias, aproveitar e ele aqui, faz umas antes de historinhas... falar do Érico aqui, só para fazer um registro aqui, Ele fala do ao, Salles, né? ao Silvio Carlos, que na coluna dele hoje ele colocou uma foto minha aqui, fez uma citação muito amável a este jornalista, carinho, né, da nossa amizade com o Silvio, todo mundo sabe que escreveu um livro sobre a história do Silvio, e o Silvio é um amigo, e ele é muito gentil. Obrigado, Silvio, pela lembrança, que fez um registro aqui, inclusive do nosso encontro domingo no Flórida Bar, e colocou uma foto minha com ele aqui na coluna dele hoje do jornal O Estado, na página 19. Obrigado, grande Silvio Carlos. Bom dia para o Domingos Neto, para o Fábio Tásda, para o Roberto Gurgel, Daniel Barros. Bom discurso seria o da Dilma, ensinando a ensacar vento em Davos. Ah, para com isso, cara. Deixa a Dilma quieta, né? Mas assim... Aliás, o livro da Dilma está em promoção, você não quer comprar, não? R$ 2,99. Está empacou na livraria. Não? Bom, mas deixa eu ver ver. O que ele está dizendo aqui? 3 semanas foram suficientes para perceber que o padrão do tratamento do entorno de Bolsonaro com a corrupção não é diferente do governo Michel Temer. Olha o que é essa frase do Érico, né? 3 semanas, olha que leviandade, né? Qual é a denúncia de corrupção dentro do governo Qual é? Bolsonaro? Qual é? Que agora nada, por favor. E não era para ter, muito pouco tempo. Não teve nem tempo, o Érico. Não teve tempo nem de alguém cometer corrupção. Quanto mais de reagir. Firmo é a serviço da narrativa do PT, e não da verdade. Érico, não teve tempo, não teve tempo ainda hábil de alguém cometer corrupção no governo ainda. Para você dizer que é a mesma coisa do Temer, por favor. Os métodos são tristemente iguais, olha só. O silêncio do Sérgio Moro é eloquente. O que é que tem alguma coisa em relação ao Ministério da Justiça? Por favor. Bolsonaro perdeu grande oportunidade, antes mesmo da posse, de diferença. Olha o que ele vai dizer. 2 semanas antes da posse, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, foi condenado por improbidade administrativa, acusado de fraude quando era secretário em São Paulo. Olha só, guarda isso aí. Após a eleição, Bolsonaro havia escrito no Twitter: nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção. Eu estou enfatizando corrupção. Não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Aí ele vem o Érico falar. Poderia haver ali a demarcação. Poderia mostrar que não aceitaria condenar seu governo. Olha a desonestidade sua. Na linha seguinte, você esquece o que você acabou de citar, entre aspas. O Bolsonaro disse que não seria composto por pessoas condenadas por corrupção. Ou é desinformação sua? Porque assim, eu até concordo, porque quando você fala ele foi condenado por improbidade, geralmente as improbidades que a gente tem visto por aí são todas relativas à corrupção. Não foi, tem nada a ver com corrupção. Ao contrário, na sentença, o juiz deixou claro, isso fez questão de ressaltar, dizendo que apesar de ser uma coisa menor da improbidade, o que ele fez? Tinha uns mapas lá feitos lá por alguém, por essas ONGs, dizendo que em locais tais e tais não